Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Eu peço que abram suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 18 ao 20. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu espero que seja um momento de aprendizado, um momento de iluminação, que Deus venha iluminar nossa mente, nosso coração com a sua palavra e que a palavra fique entranhada na gente, que venha ficar cravada em nosso coração, para que a gente saiba viver aquilo que a gente aprendeu da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é especial, que é fácil talvez de falar, mas é difícil de viver. Às vezes é até difícil de falar também. Não é um tema fácil, mas nós vamos trabalhar hoje sobre o tema sofrendo por fazer o bem. Então é algo complicado e a gente vai ver o que Pedro, nosso apóstolo, tem a nos ensinar nesses versículos do verso 18 ao verso 20. Vamos meditar na palavra do Senhor. Olha o que diz. Verso 18. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Meus irmãos, Pedro agora ele está escrevendo a alguns cristãos que são chamados aqui por ele de escravos. Mas agora não é escravo de Cristo. Não é escravo de Cristo. Pedro está escrevendo para cristãos que são escravos de homens. Escravos de homens. O curioso aqui é que eles se converteram, obviamente, eles são cristãos aqui, Pedro está escrevendo a eles se converteram a Deus, eles se converteram a Cristo, eles tiveram a alma liberta ou libertada dos pecados, das amarras dos pecados, eles não são mais escravos do pecado, agora eles são escravos de Cristo, porém a vida comum deles continua igual. Vocês já refletiram sobre isso? Pedro está escrevendo aqui a cristãos que são escravos de homens. Um teólogo alemão, que eu já citei o nome dele aqui, é um nome muito difícil, é Uwe Homer. Eu não sei, alemão é difícil, né? O inglês já é difícil, que dirá o alemão. Mas esse teólogo ele diz o seguinte aqui, que a palavra grega para escravo é a palavra oiketai, que significa servos. Só que deriva da outra palavra grega que significa oikos, que é casa. O que significa? Que esses escravos aqui, são escravos domésticos. Eles trabalham nas casas. Ou seja, esses escravos, eles trabalham nas casas dos seus senhores. Eles são escravos de casa, domésticos. Eles servem a toda a família. Eles servem a mesa, eles limpam a casa. Porém, eles continuam sendo propriedades. Eles continuam sendo propriedades dos seus senhores. Porque eles são escravos. Não é o mesmo contexto da gente, né? Às vezes você está acostumado a dizer o meu trabalho é escravo, né? Mas você pode pedir demissão a hora que você quiser. Você pode sair a hora que você quiser. Esses cristãos não, eles são de fato propriedades de um homem. Eles são escravos. Para eles serem libertados aqui, alguém tem que pagar o preço pela vida deles. A quantia correta que aquele senhor merece receber pela vida dele, né? Fora isso, ou se ele mesmo trabalhar e pagar, né, a sua liberdade. Mas fora isso, ele não pode pedir demissão, porque ele é propriedade de outro. Vocês já pensaram nisso? E eles são cristãos. Então, aqui Deus, quando libertou eles, quando salvou a alma deles, não salvou eles da vida cotidiana. Esse evangelho que diz assim, se você vier a Cristo, você vai passar de... eu não quero citar nenhuma profissão aqui, né? Mas pensa numa profissão pequena. Pensa numa profissão que todo mundo menospreza, né? Então, o evangelho que diz, se você vier a Cristo, Deus vai te tirar dessa profissão,
que todo mundo acha que é pequena e vai te colocar como patrão, vai te colocar na maior profissão do mundo ou na melhor profissão do mundo. Esse evangelho não é o evangelho que os apóstolos pregavam. O evangelho que os apóstolos pregavam era a salvação da alma. Era a salvação da alma. Aqui ninguém é contra, nem os apóstolos eram contra aqui um servo do Senhor ter dinheiro. Não é esse o caso. A gente sabe que Paulo, ele escreveu, né, a Timóteo e falou dos ricos desse mundo, né, que eles não venham colocar a esperança no dinheiro, mas em Deus. A gente sabe que Cornélio era um homem de posses e depois se converteu a Cristo. As mulheres eram mulheres de posse e tem outros. Não é que a Bíblia é contra isso, não. Mas aqui, como a gente está expondo a carta de Pedro, Pedro está escrevendo a escravos cristãos. Isso é curioso. A vida cotidiana deles não foi mudada. A vida cotidiana desses homens continuou a mesma. O que mudou foi o estado eterno deles. Agora eles passam a ser servos do Deus vivo para sempre. É isso que mudou. Eles voltaram a Deus, eles voltaram ao seu Criador. Eles têm agora a salvação por meio de Cristo. Mas eles continuaram com a vida comum, servindo aos seus senhores, lavando louça, limpando a mesa, servindo, lavando o chão, esfregando o chão. Eles são chamados aqui por Pedro de escravos. E a palavra grega, como eu disse aqui, escravos domésticos. Então, provavelmente Pedro ouvia até reclamações deles. Pedro ouvia as reclamações desses cristãos que eram escravos. Então Pedro agora cita eles, a maneira como eles deveriam se comportar como escravos. Isso é muito importante. E o que Pedro fala para eles? Pedro diz no verso 18, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Ou seja, respeitar um senhor que é amável, que é bom, é até fácil. É até fácil. Mas Pedro diz para eles, sujeitem-se também àqueles senhores que são maus. Que são maus. Olha que coisa difícil aqui. Olha que tarefa difícil Pedro coloca sobre eles. E Pedro não é hipócrita. Pedro não é hipócrita. Pedro sabe o que ele está falando. Pedro com certeza faria isso que ele está falando aqui. Pedro com certeza viveria isso que ele está ensinando aqui. E ele mostrou, a gente viu que Pedro, no fim das contas, ele morreu por amor a Cristo. Ele se sujeitou à própria morte por amor a Cristo. Então Pedro ele sabe do que está falando. E não somente se sujeitar aos escravos, aos senhores bons e amáveis, mas também os maus. A palavra grega aqui para maus, para perverso, é torto. Aquele que é torto. Aquele que é torcido. Entende? Então é para se sujeitar até mesmo àqueles senhores de escravos que são torcidos, que são tortos. Isso aqui é muito importante. E ele diz que é para respeitar, se sujeitar, fazer o bem. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Porque a gente não pode deixar, aqui fica um ensinamento muito importante, a gente não pode deixar de maneira alguma que a nossa alma seja regida pela malignidade do outro. Grava isso. O fato da alma do senhor de escravo ser torta, ser perversa, ser uma alma má, não pode fazer com que o cristão reaja também de forma maligna. A alma desse senhor não pode fazer com que a alma do cristão reaja também de forma perversa. A alma do cristão escravo ela não pode ser regida pela malignidade do senhor dele, mas ela precisa ser regida por Cristo. Por Cristo, ela precisa ser regida pela bondade de Cristo, pelo ensinamento de Cristo, pela régua do Cristo. Então, de maneira alguma, você no seu trabalho, de maneira alguma você tem que ou deve ser regido pela malignidade do seu patrão. Não é a malignidade do seu patrão que move você. Não é isso. O que move você é a sua mente em Cristo, é o seu pensamento em Cristo, sabendo que o seu Senhor, Cristo, é maior do que todos os senhores dessa terra. Que antes você obedece a Ele. Então quando você serve ao seu patrão, ao seu Senhor, ao seu gerente, ao seu supervisor, você precisa fazer isso como se estivesse servindo a Cristo. Entende? A Ele, fazendo por Ele e para Ele.
Então isso aqui é muito importante. Na verdade é uma luta contra o ego. É uma luta contra o ego. Porque o que o ego faz? O ego quer reagir da mesma forma, quer pagar com a mesma moeda. Mas é por isso que Paulo escreveu: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Paulo fala isso, a grande questão que a gente precisa pensar aqui é como Cristo reagiria sendo ele escravo desses senhores aqui. Como ele reagiria? Porque agora Cristo vive nos cristãos. É óbvio, Cristo vive naqueles que se converteram. Como Paulo diz, Cristo vive em mim. Então, como Cristo reagiria? Como a gente viu na pregação passada, ele não reagiu ao tapa que ele levou na face do soldado, porque o soldado julgou que Cristo respondeu mal ao sumo sacerdote, então deu um tapa na face de Cristo. Quando Pilatos disse que tinha poder sobre o Cristo, como ele reagiu? Ele disse: você não teria nenhum poder sobre mim se não fosse te dado do alto por Deus. Então é por isso que Cristo permaneceu em pé diante de Pilatos, se sujeitando ao poder de Pilatos, porque ele sabia que em última instância aquele poder vinha de Deus e Cristo era obediente a Deus. Como Paulo diz em Filipenses 2, mesmo Cristo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, existem essas coisas aqui, quando a gente olha, que parece impossível. Mas por quê? Por causa da nossa natureza. Por causa do nosso ego. A gente quer perguntar ao nosso ego: mas ego, isso que Pedro está dizendo é possível? Qual é a resposta do ego? Não. Pedro está ensinando algo totalmente impossível. Não dá para respeitar um senhor mau. Mas quem está falando isso é o ego. A palavra de Deus, ela vem para confrontar o ego. A palavra de Deus vem para dizer: ame os seus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. O que o ego responde? Não. Se o teu inimigo tiver fome, deixe-o morrer de fome. É isso que o ego fala. A gente não pode escutar o nosso ego. A gente precisa escutar a palavra de Deus. Então, é por isso que o texto que Paulo diz, Cristo vive em mim, é um texto muito importante para a gente refletir. Esse Cristo, a gente olha para a vida dele, esse Cristo agora vive em mim, ele reage em mim. Entende? O espírito dele reage em mim. E isso aqui é muito importante. Então, se sujeitar também aos maus senhores. E eu vou repetir para frisar. A malignidade do seu senhor, estou falando não de Jesus não, hein? Não confunda, estou falando do senhor de escravo. Ou, para nossa época, o seu patrão, o seu supervisor. A malignidade desse senhor não pode reger a sua alma. Ela não pode, a malignidade do outro não pode atiçar a malignidade em você. Você não pode ser regido pelo mal do outro. Você precisa ser regido pelo Cristo que vive em você. Isso é importante. Mas parece difícil por causa do ego. Como eu disse, o ego grita em nós. O ego grita em nós. Então a gente precisa fazer com que a palavra de Deus grite contra o nosso ego, dizendo: é possível. É possível. Faça. Se esforce. E eu te ajudarei. É possível. Verso 19, para não ficar muito longa essa palavra, essa mensagem. O verso 19 diz assim: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Ou seja, é louvável que alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Injustamente. Isso é louvável. Isso é louvável. Quando os teólogos olham aqui para a palavra consciência para com Deus, para a palavra consciência, o que eles entendem isso aqui? O que é a consciência? Pedro está escrevendo a cristãos. Consciência que na verdade é o conhecimento que eles têm de Deus, o saber de Deus, o conhecimento que eles têm de Deus, e não somente isso, mas também o fato do cristão saber que Deus olha para ele, que Deus sabe sobre ele, entende? Então a consciência é essa. Eu conheço a Deus e sei que ele me conhece. Eu olho para Deus e sei que ele me olha.
Então é por isso que Pedro, ele frisa aqui no verso 19, né? Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, ou seja, você sabe quem é Deus e sabe que Deus olha para você, você sabe que Deus pede de você e que Ele toma conta de você, que Deus está te olhando em todo momento, Deus está vendo as suas ações e as suas reações, e você sabe que Ele está te vendo, você sabe que Ele está te olhando, e você conhece a Deus, o caráter dele, sabe como tem que agir. Isso é a sua consciência para com Deus. Tá? Então é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Então o que Pedro está dizendo aqui? Que suportar as aflições, isso você sendo um cristão, você suportar as aflições sofrendo injustamente, é louvável. Entende? É louvável. Não seria louvável se você sofresse de forma justa. Você fez besteira. Então agora tu vai pagar pela besteira que fez. Né? Ou seja, você foi lá e bateu na filha do seu senhor, do escravo. Você deu um tapa na face da menina. Agora você vai ser açoitado por isso. Entende? Isso é sofrer de forma justa. Agora, quando você suporta a aflição, sendo que são aflições injustas, aí é louvável. Você não fez mal algum e você está sofrendo por isso. Você olha, você diz assim, eu não fiz nada demais. Você sabe que não fiz nada demais. Não é uma frescura, você de fato sabe que não fez. E mesmo assim as pessoas estão retribuindo com maldade, sendo que você não fez mal algum. E você diz, ninguém é por mim. Ninguém está por mim, ninguém me defende. Saiba de uma coisa que a sua consciência para com Deus. Você sabe que Deus olha por você. Você sabe que Deus sabe que você está sofrendo de maneira injusta. Você está sofrendo de maneira injusta. Saiba de uma coisa, isso pode ser reconfortante para a gente. Deus está olhando tudo isso. Deus está vendo que você está sofrendo de forma injusta. Entende? Deus está vendo isso. E isso me leva à história de José. A gente sabe que José ele foi vendido como escravo. Depois Potifar comprou ele como escravo também. Né? Os irmãos de José venderam ele para os ismaelitas. Potifar, que era um oficial do faraó, ele era um egípcio, tá? Potifar era egípcio. Ele era capitão da guarda do faraó. Ele comprou José para ser escravo dele. Então José, ele se tornou propriedade de Potifar. Só o que aconteceu? Tudo que José fazia, ele fazia com excelência. E Potifar via que a mão do Deus de José era com ele. Que tudo que José fazia dava certo. Então o que Potifar fez? Ele pegou José e colocou José numa posição de destaque. Ele colocou José como responsável por todos os bens que ele tinha. Então todos os bens de Potifar agora estavam debaixo das mãos de José. A única coisa que Potifar tinha negado a José era a esposa dele. Ou seja, Potifar disse para José, tudo aqui está debaixo do teu poder, José. Porque tudo que tu faz é com excelência e eu vejo que o teu Deus te abençoe tudo. Porém, não toque na minha esposa. A gente sabe que depois disso a mulher de Potifar começou a tentar José. Isso era recorrente. Alguns acham que era só um dia essa tentação. Não, isso era recorrente. Como o texto diz, dia após dia a mulher de Potifar tentava José. E José disse para ela, olha só, o meu senhor, ele está falando de Potifar, me colocou responsável de tudo que é dele, mas ele me deu uma ordem dizendo para não tocar na senhora. Eu não pecaria, eu não cometeria tão grande pecado contra o meu Deus tocando na senhora. Ou seja, antes de tudo ele temia a Deus. A gente sabe o que aconteceu ali, né? Teve um dia que ela agarrou José, José fugiu, José correu, as vestes de José ficaram, né, nas mãos dessa mulher e ela inverteu a coisa. José começou a sofrer de forma injusta agora, porque ele fez o bem. Ele honrou a Potifar e ele honrou a Deus. Mas agora a mulher vai acusar José de ter feito o que ele não fez. A mulher de Potifar começa a dizer que foi José que agarrou ela. Então, lá em Gênesis 39, vai dizer que quando Potifar ouviu isso, ficou muito irado contra José. E colocou José na prisão. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? José era escravo de Potifar. E ele só fazia o bem a Potifar. Mas agora ele passou a sofrer, mas não de forma justa, mas de forma injusta.
Porque José, ele honrou a Deus, ele honrou Potifar, mas está na hora dele começar a sofrer pelo bem que ele praticava. Às vezes isso acontece com um cristão, ele passa a sofrer por fazer o bem. Não é? Olha que contraditório. Ele faz o bem, mas ele passa a sofrer. É o que aconteceu com José. Mas tem uma parte aqui, eu queria ler só um trechinho. Isso é encorajador para a gente. José, ele sofria por fazer o bem, ele sofria de forma injusta, ele era um escravo honrado, um homem bom, era abençoado, mas chegou o momento dele sofrer por fazer o bem. Potifar colocou ele na prisão de forma injusta, mas olha o que o texto de Gênesis 39, a partir do verso 20, mas na parte C do verso 20, diz, não, perdão, vamos ler o verso 20. Olha o que diz o verso 20. Potifar mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Olha agora que bonito. Ele ficou na prisão. Olha o verso 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Ele sofreu de forma injusta, mas Deus olhava por José. Deus estava com José. Qual era a consciência que José deveria ter? Eu acredito que ele tinha essa consciência. De que ele não tinha feito mal algum e de que Deus estava olhando para ele. Essa é a boa consciência do crente. Essa é a boa consciência. Olha o verso 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Então, nesse sentido, ele sofreu por fazer o bem, sofreu de forma injusta, mas Deus não deixou de fazer bondade a José, porque Deus estava com José e isso era louvável para José. E Deus continuou abençoando ele. Ele caía nas graças do carcereiro. E depois ele vai cair nas graças de quem? Do faraó. Ele vai virar governador de todo o Egito. Entende? Essa é a história dele. E a gente não tá... Eu não vou pregar aqui a história de José inteira, mas porque se encaixa. Ele era um escravo que fazia o bem e sofreu por fazer o bem. Mas Deus estava com ele. Porém, agora a gente vai entrar numa parte aqui, que é o verso 20, é o último verso dessa exposição, dessa meditação, porque nem sempre a gente vai ver esse bem de Deus sendo feito. José pôde ver, ele caiu na prisão e daqui a pouco ele caiu nas graças do carcereiro. Então ele não passou mais a ser tratado como um prisioneiro comum. Então era visível, José via, né, a bondade de Deus ali. Né? José via. E quando a gente não vê essa bondade, a gente fica com temor a Deus e com a consciência de que eu não fiz mal algum. Né? Ainda que eu não veja a bondade de Deus, ainda que eu não seja promovido, ou ainda que não venha alguém e me dê um dinheiro, olha aqui, seu senhor está te maltratando, mas toma aqui 50 mil para sua vida. Aí você vai falar, ó, Deus me tratou com bondade, Deus retribuiu. Então a gente vai ver isso agora no verso 20. O verso 20 diz assim, versículo 20 de 1 Pedro, capítulo 2, do capítulo 2 de 1 Pedro, verso 20. Diz assim, pois... que vantagem, olha só, olha o que Pedro está dizendo. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Que vantagem há em receber açoite por cometer o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Presta atenção. A pergunta que eu fiz é, e quando você não enxerga a bondade? O exemplo que eu dei, né, esse, né, se você não ganha 50 mil do nada. Ó, o seu patrão está te maltratando muito, mas vem e cai 50 mil na sua conta. O que você diz? Dá até um culto de ação de graça. Não, Deus foi bondoso comigo, como foi com José. Ele pôde ver a bondade do carcereiro, porque ele foi preso injustamente. Mas a pergunta é, eu vou repetir. E se você não reparar na bondade de Deus? E se essas coisas não acontecerem? O que fica como importante? Vamos tratar disso agora. Mas, primeiro, o verso 20 diz, pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? O que significa? Eles eram cristãos, eram escravos e suportavam açoites. Os escravos poderiam apanhar.
né? Eles sofriam açoite dos seus senhores se eles praticassem o mal, entende? Então, isso aqui é muito difícil, porque eles eram cristãos, eles eram propriedade de um homem. E se eles fizessem besteiras, no plural, eles poderiam receber açoites. Eles poderiam apanhar dos seus senhores e sendo cristãos, que coisa feia, não é? Então, o que Pedro está dizendo é, mas se você recebe açoite por praticar o mal, não adianta dizer que é por perseguição religiosa. Não adianta dizer que é porque você é crente, mas porque você apanhou. Você apanhou porque praticou o mal. Não é? Alguns que chegam e falam assim, não, meu patrão é muito ruim, ele está para me demitir, ele é um diabo em pessoa. Né? Mas quando você vai ver, o crente é um mau funcionário, ele é um funcionário perverso. Né? A gente vê, ele não se comporta como um crente, ele é vingativo no trabalho, ele é vingativo. Ele quer passar por cima dos outros no trabalho. Aí o patrão percebe isso. O que o patrão faz? O patrão ele vai e demite ele. Então agora ele vai querer colocar a culpa no patrão pela maldade que ele mesmo, como cristão, tem cometido. O cristão, no trabalho, ele não pode ser vingativo, gente. Ele não pode passar por cima dos outros. Ele não pode fazer jogo sujo no seu trabalho. No seu trabalho. Para ser promovido. Ele não pode fazer essas coisas, porque se ele for pego, se ele for corrupto e ele for pego, ele vai ser demitido. E depois não adianta chegar para os seus irmãos, para o seu pastor, para ele dizer que o seu patrão é o diabo em pessoa. Porque quem praticou o mal foi você ali. Foi você ali. Não é? A gente vê essas coisas sendo praticadas, até mesmo quando por exemplo, vamos pegar o caso de duas pessoas que trabalham na casa. O texto está falando de escravos domésticos, então vamos pegar domésticas. Vamos supor, duas ali tomam conta de uma senhora. São pagas. Então é por escala ali. Então vamos lá. Uma trabalha terça, a outra trabalha quarta. Aí depois volta na quinta, outra sexta. Até nesses trabalhos a gente pode ver pessoas falando mal da outra, né? Para ser a queridinha daquela senhora ou da filha daquela senhora que tem muito dinheiro. Então, até mesmo nessas coisas, nessas profissões, a gente consegue ver a malignidade de algumas pessoas, né? Falando mal, no meio de fofoca, né? Querendo dizer que quem maltrata a senhora que está acamada é a outra. Mas, na verdade, ela está caluniando. E ela é crente. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Ela ser pega ali, né? De surpresa, fazendo fofoca e ser mandada embora. Né? Ou num cargo alto também, num trabalho muito bem remunerado. Então ali você quer ser mais remunerado, o que você faz? Você começa a ser vingativo, você começa a dar mau testemunho dos outros, você quer ser promovido falando mal dos outros. A casa vai cair. E se cair, a culpa não é do patrão. A culpa é sua. Eu dei esses exemplos bem simples aqui, porque talvez aquele que está me ouvindo consiga se reparar e se consertar no seu trabalho, por mais humilde que seja, ou por mais que seja um trabalho bem remunerado. Se repare como um cristão no trabalho, se repare como um cristão. Se é para sofrer, sofra sendo um bom homem, um bom cristão, entende? Isso é muito importante, porque esses cristãos, eles eram escravos, eles poderiam ser açoitados por praticarem o mal. Então Pedro deixa isso bem claro. E na outra parte do verso 20, mas se vocês suportam o sofrimento, ou os açoites, ou a calúnia dos patrões, né? Ou sei lá, o empurrão, o maltrato, se você sofre se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então se você é açoitado, maltratado, difamado, caluniado por fazer o bem, Pedro está falando para esses escravos, hein? O que Pedro diz? Isso é louvável diante de Deus. Eu quero chamar a atenção aqui por aquilo que eu perguntei há alguns minutos atrás. E quando você não vê a recompensa de Deus? E quando você não vê a bondade de Deus, você está sendo maltratado pelo seu Senhor, ou por alguém, qualquer outra pessoa, e não vem ninguém ali te defender, ou não vem ninguém ali te dar um bom dinheiro, não vem ninguém em sua defesa, quando você não vê essa bondade do Senhor, o que fica na sua mente? O que deve permanecer no seu coração? O que Pedro disse aqui. Se você sofre como cristão, fazendo o bem, você suporta todo esse sofrimento por fazer o bem, qual é a recompensa? Ainda que não caia 50 mil na sua conta,
ainda que ninguém venha te defender. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de sofrer fazendo o bem? Que vantagem? Aos olhos humanos, não é vantagem alguma sofrer fazendo o bem. Não há vantagem. Mas para Pedro há. E qual é a vantagem? Eu repito, ainda que ninguém te dê $1 milhão para provar que você é bom, a vantagem de sofrer fazendo bem é essa. Bem simples. Pedro diz, isso é louvável diante de Deus. Isso é louvável diante de Deus. Voltando para José, ainda que ele não caísse nas graças do carcereiro, ainda que ele fosse um preso, pisoteado por todos os outros ali, tudo aquilo seria agradável diante de Deus, porque o servo dele estaria sofrendo por fazer o bem. Seria louvável, agradável. Deus estaria olhando aquilo ali. Deus estaria olhando aquilo ali. E você teria o testemunho do Deus eterno, do Criador de todas as coisas a seu respeito. O bom testemunho. Se ouviria nos céus falar de você dizendo, eis ali um homem com caráter louvável. Nos céus. Eu quero fechar aqui falando um pouquinho de Daniel. E é um texto de 10 segundos, talvez, 20 segundos. É um texto que eu gosto muito, que mostra como Daniel era louvável nos céus. Que mostra como Daniel, o profeta Daniel, como ele era, eu posso usar isso, admirável nos céus. Como o nome dele era recitado nos céus. Por que eu chego a essa conclusão? Eu fecho com o texto de Daniel no capítulo 9, no verso 20, que diz assim, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo nome, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, olha só, o anjo Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, olha, chamou pelo nome. Significa que Daniel era conhecido nos céus. Gabriel, o anjo Gabriel. Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. O anjo Gabriel disse isso para Daniel, porque você é muito amado. A evidência de que o nome de Daniel era recitado nos céus, a primeira evidência é, Gabriel sabia o nome dele. Deus falou de Daniel. Deus falou de Daniel. Ou, provavelmente, os anjos observavam Daniel. Mas, em última instância, Deus revelou Daniel. E a outra evidência de que Daniel era conhecido nos céus e que o nome dele era recitado nos céus é Gabriel disse, você é muito amado, Daniel. Amado por quem? Amado por Deus e amado pelos anjos. Por que isso? Porque Deus, provavelmente, com essas evidências que eu dei, falava de Daniel nos céus. E a gente sabe que Daniel ele foi perseguido injustamente também. Lembra? Ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou lá. Mas o maior presente de Daniel não foi nem ser liberto da cova dos leões. É por isso, quando você não percebe a bondade do Senhor, você fica com o quê? Com o seu saber de que Deus olha para você, de que você está sofrendo por não ter feito mal algum. E de que tudo o que você fez é louvável diante de Deus. E provavelmente o seu nome é recitado nos céus. Você é amado por Deus, amado pelos anjos. E os anjos conhecem você. Deus sabe quem é você. É muito bonito. Quando eu vejo Gabriel, que mais tarde iria falar com Maria a respeito do Cristo, que estava no ventre dela. Quando eu vejo Gabriel dizendo para Daniel, você, Daniel, é muito amado. Eu encontro ali, sabe o quê? Isso vale mais do que $1 milhão na conta. Significa que Daniel era muito amado por Deus. E que os atos de Daniel eram atos louváveis nos céus. Então, que Deus nos abençoe
e que Deus venha derramar o amor dele em nossos corações por meio do Espírito dele, para que a gente saiba que Deus nos ama, para que a gente tenha uma boa consciência e que isso venha nos incentivar a cada vez mais praticar o bem. E se for para sofrer, que a gente sofra praticando o bem e que Deus venha nos ajudar com graça sobre graça, graça sobre graça. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e saiba que Deus tem visto e olhado a sua vida. Deus te abençoe. Vai ficar muito longo esse vídeo, mas eu espero que tenha sido um bálsamo para sua alma saber dessas coisas que Pedro nos ensinou. E eu espero que Deus olhe para a gente e diga: eis ali pessoas muito amadas por mim. Logo, os anjos também amarão. Deus nos abençoe e nos dê força. Amém.